Talvez você tenha visto esse vídeo do ex-ministro do Bolsonaro, tirando um sarro dele e dizendo sobre os processos que o Jair responde nos Estados Unidos e do porquê ele não foi na posse. Caso você não tenha visto, dá uma olhada e na volta eu vou te explicar o que ele está querendo dizer que não está aparecendo na maioria dos lugares. Ele não recebeu o convite para a posse na Casa Branca. Ele não recebeu esse convite. Não recebeu. É mentira. Não recebeu. E por que provavelmente ele não... Qual a razão provável, Danilo? Porque ele está sendo investigado por uns 5 crimes diferentes aqui nos Estados Unidos. Falsificação de documento, suspeito. Mas, bem avançado. Já deveria, inclusive, ter sido julgado. Mas está bem robusto. Falsificação de documento, entrada ilegal no país, venda de produto. Teria feito isso. Falsificação de documento, entrada ilegal no país, venda de produto roubado dos relógios, lavagem de dinheiro. Já sabe as mansões, tal, do Cid, da família do Cid e tal, suspeitas de lavagem de dinheiro. E formação de quadrilha. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais 1 milhão de vídeos todo dia. Existe uma cooperação entre as polícias do mundo. O FBI colabora com a Polícia Federal do Brasil. O Brasil colabora com o FBI. Mas não existe necessariamente uma obrigação de fazer investigações. É uma troca de gentilezas. Os Estados Unidos não têm por padrão investigar no território deles coisas que são crimes em outros países, mas não são crimes no país dele. Tanto é isso que os Estados Unidos deu como argumento para não extraditar aquele Alan dos Santos, porque eles dizem assim, nós não vamos extraditar alguém por crime de opinião, que nos Estados Unidos, como você sabe, é mais ou menos liberado. É liberado, é quase um vale tudo, mas tem certas coisinhas que você não pode fazer. E que eu também não posso repetir aqui, porque senão o canal some do ar. No entanto, considerando que os crimes que a Polícia Federal do Brasil pediu a gentileza do FBI fazer as diligências lá nos Estados Unidos, ou seja, fazer as buscas, ir lá, ouvir uma testemunha, coletar uma prova. Coincidentemente, os crimes que o FBI está fazendo essas diligências são crime aqui e é crime lá nos Estados Unidos também. De modo que, não só os Estados Unidos entendem que deve fazer as diligências, como no caso concreto, o delito cometido foi no Brasil e nos Estados Unidos. Como, por exemplo, o caso do Jair entrar com joias que não eram de propriedade dele, vender no território americano mercadoria roubada, para todos os efeitos é uma mercadoria roubada, e com esse dinheiro fazer, eventualmente, alguma coisa ilegal. Outra coisa que o Weintraub fala no vídeo dele, e que talvez as pessoas não saibam bem do que ele está falando, é as tais mansões do Mauro Cid, do pai do Mauro Cid, nos Estados Unidos. É que o que se acredita é que as tais casas não sejam do Mauro Cid e do pai dele, e sim do Jair e família. Só que não estão, obviamente, no nome do Jair e família. E como você sabe que o Jair é aficionado pelos Estados Unidos e baba um puta ovo para qualquer americano bilionário, ele bem que gostaria de ter casas lá. Mas não só por isso, é claro. É porque significa investimento e significa evasão de divisas aqui no Brasil. Acontece que se o Jair comprou as casas nos Estados Unidos com dinheiro que não era dele, dinheiro proveniente de crime, isso também é crime nos Estados Unidos. Além do mais, o que se acredita é que as casas sejam subfaturadas, ou seja, elas foram declaradas por um valor menor do que elas realmente foram compradas. Por quê? Para pagar menos imposto. O pessoal faz aqui também, no Brasil, esse tipo de coisa. Olha aquela tal mansão de 6 milhões do Flávio, que, segundo estudos feitos na época por uma porrada de gente, com os tais 6 milhões que ele disse que pagou na mansão, as pessoas não compravam metade de uma casa igual aquela no mesmo lugar. E para que o cara fala que é daquele jeito? Qual que pode ter sido o truque do Flávio? Bom, como vocês sabem, é uma família que adora fazer negócio em dinheiro vivo. Então ele podia ter lá os tais... Suponha que a casa custou 10 milhões. Estou chutando. E ele declarou 6. O que ele faz? Ele vai lá e paga 4 em dinheiro, porque eles guardam dinheiro no colchão, eles não confiam no sistema bancário. E aí ele vai no banco, no BRB, faz um empréstimo, curiosamente um empréstimo que ele não teria, se fosse pela lógica normal, ele não teria nem condições de fazer com o salário dele, certo? Mas tudo bem. Faz lá um empréstimo e veja, ele quitou a casa em tempo recorde, porque ele já quitou a casa junto ao banco.
estima-se que o tal empréstimo possa ter sido concedido de uma maneira um pouco estranha. Porque, como eu falei, para todos os efeitos, o Flávio não tem lastro financeiro para obter um empréstimo daquele. E a outra coisa que vale lembrar é, sabe aquele cara que era o neto do ditador Figueiredo, o último borra-botas aqui do Brasil, o último ditador sanguinário aqui do Brasil? E ele tem um neto, Paulo Figueiredo, que mora lá nos Estados Unidos. Esse Paulo Figueiredo já foi preso lá na Flórida. Por quê? Por causa de um esquema de verba desviada do mesmo banco em que o Flavião fez o empréstimo, o BRB. O Paulo Figueiredo foi lá e emprestou uma grana, sabe para quê? Para montar uma franquia de um hotel. Sabe de quem era a franquia do hotel? Quem era o franqueador? O Donald Trump. É. Por isso que o tal Paulo Figueiredo se alega amigo do Trump. Aquele povo lá vive ali babando um ovo, um bilionário. Só que daí, na época, perceba, hein, o Trump, que a gente sabe que é sujo, mais sujo que pau de galinheiro, como eles falam. O Trump sumiu. Por quê? Porque a partir do momento em que o Paulo Figueiredo, que estava sendo investigado aqui no Brasil, o que ele fazia? Ele foi lá, isso tudo é a tal da acusação. Ele foi lá no BRB, né, e pediu um empréstimo de X. E quanto mais o banco emprestava para ele pegava um pedacinho desse empréstimo e dava de propina para o gerente ou para as pessoas que conseguiram empréstimo para ele. Ou seja, o cara que estava concedendo empréstimo tinha todo o interesse do mundo de conseguir um empréstimo zilionário para o cara, porque ele sempre receberia uma parcela maior de propina. Ele foi investigado e a Polícia Federal do Brasil pediu gentilmente que a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, prendesse o Paulo Figueiredo e ele foi preso em dado momento por causa disso. Depois ele passou a responder o processo em liberdade. Nesse momento, o Trump sumiu do negócio porque ele falou, opa, peraí, não quero me sujar por causa desse povo. Não que o Trump seja um cara muito honesto, mas naquele momento ele não estava podendo se expor muito. Então o pessoal está achando que as casas, ao invés de serem de verdade do Mauro Cid e do pai do Mauro Cid, de um irmão do Mauro Cid, é na verdade da família Bolsonaro. O dado concreto é que uma família que adquire ali 51 imóveis em grana, olha gente, sério, é difícil você, né, como mesmo os caras que eram apoiadores falam, velho, tudo bem, você é direita, você é extremo. Como dizem lá, os próprios ex-amigos do Bozo e do Gado em geral, tudo bem você ser direita, tudo bem você não gostar do PT, mas achar que o Jair é honesto, não é. É impossível pelo próprio estilo de vida que ele tem e o que ele ostenta. Então é muito crível que o Jair realmente não tenha querido ir para a posse do Trump. Veja, para todos os efeitos, o Jair não foi convidado. Porque se ele tinha um convite melhor, como o convite que foi feito por um chefe de Estado, ou que é feito para as pessoas, amigas dele e tudo mais, ele deveria ter mostrado esse convite. Mas se ele não mostrou, é porque de fato ele não queria ir. Mas ele queria causar esse auê que ele causou e causou muito bem. Oh, eu sou um perseguido, lá, lá, lá. Claro, ninguém liga para essa bobagem do Jair, só o gado que liga. Mas o gado também liga pouco hoje em dia, porque ninguém tá dando muita bola pro Jair. Eles estão mais preocupados em outras questões com a extrema-direita. É que a verdade nua e crua é a seguinte, o Jair ele é um pobre diabo. Por quê? Porque ele é um cara que foi escolhido por um sistema que queria dar um golpe e tinha que colocar ali um fantoche. Veja, ele nem achava que, no fundo, ele seria presidente. E aí ele pensou o seguinte, porra, eu era um bosta. E ele já falou isso. Eu era um bosta. Ele falou exatamente nessas palavras. Um deputado medíocre, do centrão, do baixo clero. Porra, ele costumava ver, tipo, o presidente dos Estados Unidos só na foto do jornal, no filme, no livro. Não, mentira, livro não, porque ele não lê. Mas, assim, na mídia. E, porra, de repente ele estava no meio dos caras. Ele não consegue segurar, até porque ele não tem estofo psicológico e nem intelectual para isso. É diferente de outras pessoas, como o Fernando Henrique, como o Lula, até o Temer, sabe? Por quê? Porque eram pessoas que são mais preparadas. O Jair sempre foi um despreparado, sempre foi um borra-botas, sempre foi um lambiçal. Não era só porque ele virou presidente que ele ia melhorar. Quando o Jair faz todo esse teatrinho de que o Xandão está me perseguindo, ele realmente está escondendo a impossibilidade dele entrar nos Estados Unidos. Se fosse possível, quer dizer, possível até é, mas sinceramente não valeria a pena porque seria ridículo. Mas o certo seria deixar ele ir. Por quê? Porque ele indo lá, a chance de meter uma tornozeleira nele, lá no FBI, ou algemas, era muito grande. Não é nem posse nem nada, o FBI ia meter uma algema nele. Ele despachou a Michelle, junto com o maquiador, para passarem alguns dias divertidos, provavelmente às custas de dinheiro público brasileiro, porque quem é que está pagando isso aí? Deve ser o tal do salarião do fundo partidário que eles recebem, né? É que é alguém da direita, da extrema-direita. Ai, se fosse alguém do PT envolvido em 1/10 das coisas que o Jair está envolvido. Meu Deus.